Em 1937, o Japão iniciou uma imensa construção em Hiroshima. Uma doca seca do local precisou ser aprofundada em vários metros para abrigar a gigantesca obra que seria realizada. Guindastes especiais foram instalados para carregar as peças pesadas. Tudo isso em segredo. Até mesmo uma rede de camuflagem foi construída sobre a doca para que os aviões inimigos não identificassem a construção. Apenas o projetista-chefe tinha acesso aos planos completos da monstruosidade. Os demais trabalhadores não sabiam como seria a construção completa. O que todos sabiam era que seria uma embarcação. Uma embarcação muito, mas muito grande. Tratava-se de Yamato, o maior navio de guerra já construído pela humanidade. O Yamato e o dia em que ele entrou em combate são tema do Um Dia na História de hoje. No começo do século XX, os navios encouraçados reinavam supremos. Tinha seu casco extremamente espesso e ostentava canhões poderosos nas batalhas. Foi nesse contexto que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, com os couraçados a todo vapor. Sim, encouraçado e couraçado são sinônimos. Durante a jornada da guerra, o Japão percebeu que não poderia guerrear com os Estados Unidos no quesito quantidade de construção de navios. Então, a estratégia adotada por eles foi fazer embarcações cada vez melhores e maiores. O ápice disso foi a classe Yamato. Essa classe de navios eram encouraçados gigantescos, maiores que qualquer outro. O mais notável deles, é claro, o próprio Yamato. Ele foi o maior navio de guerra já construído. Seu comprimento chegava a 263 metros, superado apenas pelos navios estadunidenses da classe Iowa. Totalmente carregado, o Yamato deslocava cerca de 70 mil toneladas de água. Era de longe o mais pesado encouraçado. O navio levava 7 hidroaviões para ajudarem no reconhecimento, que eram lançados por 2 catapultas. Essas possuíam altura de prédios de 6 andares. Quando retornavam, os aviões eram recolhidos por guindastes tão grandes quanto. Já a blindagem da embarcação era extremamente pesada, pesando 23 mil toneladas. Era responsável por mais de 30% do peso total do navio. Toda essa massa vinha de placas de armadura de 63 centímetros de espessura. A lateral do navio podia sobreviver ao impacto de projéteis que pesavam mais de 1 tonelada, como aqueles disparados por grandes canhões de navio. Sem dúvida, uma das armaduras mais pesadas já feitas em um navio de guerra. Para movimentar algo tão pesado, os engenheiros precisaram se desdobrar. Foi preciso criar um modelo de proa hidrodinâmica que criava uma onda própria. Essa anulava a outra onda gerada pela parte principal do navio. Menos prejudicado pela resistência das ondas, o Yamato podia atingir uma velocidade de 50 km por hora. Considerando a época e o tamanho do navio, era um feito e tanto. 4 turbinas a vapor com 150 mil cavalos de potência impulsionam o navio. 12 caldeiras a 370 graus Celsius alimentavam os 4 motores que moviam as hélices. Cada uma delas com 3 vezes a altura de um homem. Tudo isso, obviamente, tinha um alto preço. Quando em sua velocidade máxima, o Yamato consumia 70 toneladas de óleo combustível por hora. Entretanto, a parte mais interessante do navio era o seu armamento. Como armamento principal, Yamato tinha 3 torres enormes com 3 canhões cada. Eles eram capazes de disparar projéteis de 45 centímetros de diâmetro. Cada um desses projéteis enormes podia pesar o mesmo que um carro pequeno. Além disso, os canhões podiam acertar inimigos de muito, mas muito longe, 40 quilômetros de distância aproximadamente. Já os canhões secundários eram divididos em 2 tipos. Os maiores atiravam projéteis de 15 centímetros de diâmetro, a uma distância de 27 quilômetros. Os menores eram 24 divididos em 12 torres, com projéteis de 12 centímetros que atingiam alvos a 14 quilômetros de distância. Por serem menores, conseguiam atirar mais rápido que os grandes canhões. A artilharia principal do Yamato demorava por volta de 40 segundos entre um disparo e outro. Mesmo sendo um veículo focado na guerra,
era possível ter certo conforto ali. Até mesmo os marinheiros de baixo escalão tinham uma boa estadia ali. Podiam até comer arroz branco ao invés da tradicional cevada comida pelos demais. O navio foi o primeiro a ter ar-condicionado, mesmo que não o tivesse em todos os aposentos. Apesar da grande tripulação de até 2.800 homens, cada um tinha pelo menos 1 metro quadrado de espaço. Nos contratorpedeiros japoneses, os soldados mal tinham espaço para se virarem. Cada homem desfrutava apenas de 30 centímetros quadrados. Bem diferente, né? A imponência, o poderio e o conforto do navio eram tantos que, quando ficou pronto, tornou-se a nau capitânia da Marinha e o lar dos mais altos comandantes navais. Se você não sabe o que é uma nau capitânia, saiba que é o principal navio de uma esquadra e que abriga o comandante das embarcações. Depois de vários testes e treinamentos, o Yamato finalmente viu seu primeiro combate em junho de 1942, durante a Batalha de Midway. Na ocasião, estava servindo como nau capitânia do almirante Yamamoto, o mesmo que ordenou o ataque a Pearl Harbor. Bem, a enorme embarcação viu o combate, mas ficou muito longe de qualquer conflito. Os comandos vinham do Yamato, mas o navio não participou efetivamente da batalha. Bom, o resultado foi uma grande vitória dos Estados Unidos. A aviação americana afundou 4 porta-aviões japoneses e imprimiu uma taxativa derrota aos inimigos. Sobrou para o Yamato retornar para o seu porto. Seu trajeto alternativo era ir para Kure, em Hiroshima, e Truk, na Indonésia. Na maior parte do tempo ficava em Kure mesmo. Não espantava o gigante ficar tanto tempo parado. O Japão sofria com o bloqueio estadunidense e, por isso, não tinha fácil acesso a combustível. Lembrando que Yamato gastava 70 toneladas por hora em sua velocidade máxima. Além disso, precisava de uma imensa esquadra composta por uma esquadra de caça-minas, destroyers, anti-submarinos, navios especializados em proteção antiaérea e outros. Essas condições, somadas ao fato do medo de perder uma embarcação dessas, fizeram o Yamato se tornar um trunfo especial que quase nunca aparecia. Outros tripulantes chamavam o navio de um hotel, já que os marinheiros dali não guerreavam, apenas ficavam comendo e dormindo. O maior uso do Yamato, por conta de sua capacidade, foi no transporte. No entanto, ele acabou finalmente entrando em conflito em 1943. Na ocasião, foi torpedeado pelo submarino USS Skate. O impacto deixou entrar toneladas de água no casco, mas nada que fosse tão sério para o monstro. Yamato precisou ser reparado emergencialmente até chegar a Kure, onde foi consertado. Ali recebeu algumas melhorias, que incluíam armamento antiaéreo. Em 1944, Yamato entrou novamente em conflito. Tomou 2 bombas, mas conseguiu resistir. Mas seu navio irmão, Musashi, entretanto, não teve a mesma sorte e afundou. No ano seguinte, Yamato encontraria seu momento derradeiro. Pouco depois de o navio ter disparado pela primeira vez contra navios inimigos na Batalha do Golfo de Samar, onde afundou um porta-aviões americano e um contra-torpedeiro, o Japão encontrava-se em uma enrascada. O país sofria sem combustível e até os kamikazes não eram mais a solução. A população, apesar de tudo, estava sendo treinada para lutar até o final. Até mesmo as mulheres e crianças. Como um ato desesperado final, foi planejada a Operação Tengo. O Yamato, com seus mais de 3.000 homens, entre marinheiros e oficiais, iria zarpar rumo a Okinawa em um sacrifício final em nome do imperador. Yamato seria acompanhado de um cruzador leve, 8 destroyers e 115 kamikazes. Todos eles com combustível apenas para a ida. Era uma missão praticamente suicida. As ordens envolviam abrir caminho até a ilha e encalhar o Yamato na praia, para que assim ele não pudesse afundar e com isso se tornar uma verdadeira fortaleza mortal. Os japoneses deveriam combater até serem destruídos ou ficarem sem munição. Porém, todo o plano havia sido interceptado pelos estadunidenses, que planejaram uma ofensiva. O almirante Raymond Spruance ordenou 6 encoraçados para enfrentar Yamato, enquanto o almirante Mark Metier ordenou um ataque aéreo, seguido por 2 submarinos que denunciavam sua posição.
O gigantesco navio de guerra japonês detectou o primeiro navio inimigo às 10 da manhã do dia 7 de abril de 1945. Os estadunidenses atingiram principalmente a proa e a popa de Yamato, que não eram tão bem protegidas quanto a lateral blindada do navio. Os torpedos atingiram o navio ali, abaixo da linha d'água, onde ele era vulnerável. Os ataques vinham de um lado para forçar o navio a se inclinar. Às 2 da tarde, a ordem já era abandonar o navio. O retrato do imperador foi recolhido e os poucos sobreviventes foram para navios auxiliares para fugir. O Yamato se inclinou a 180 graus e não parou mais. O fogo no navio atingiu os depósitos de munição e o navio explodiu em uma nuvem de cogumelo de 6 quilômetros de altura, mais ou menos um terço daquela que seria alguns meses depois em Hiroshima. Dos 3.332 tripulantes, mais de 3.000 faleceram. Os poucos sobreviventes ainda foram mantidos isolados para esconder a vergonha da derrota. O Japão demorou um mês para admitir a perda de Yamato. A queda da embarcação entrou para a história como o dia que avisou ao mundo a decaída dos encouraçados frente ao poder aéreo. Havia chegado a era dos porta-aviões, os novos reis dos mares. Não importava quão grande os encouraçados eram, os aviões vindos dos porta-aviões conseguiriam afundá-los. Restou para Yamato, um coraçado com pouco poder antiaéreo, sofrer as consequências da derrota nas profundezas do Pacífico.